ontem o Dino deu um show na CCJ, você deve ter acompanhado, o pessoal da TV Democracia também deve ter acompanhado. E como é que você vê, Panunzio, a postura dos bolsonaristas? E aí eu te pergunto até, uma pergunta meio provocação. Teve alguns da esquerda que estavam falando, você acha que chamar o Nicolas Ferreira de chupetinha é homofobia ou é o que eles merecem? Eu acho que ele merece, mas eu acho que é homofobia, sim. Mas ele merece. Eu não vou estudar a etimologia da palavra, porque eu sei que o Felipe Neto veio a público para dizer o seguinte: não, lá para trás era chupetinha porque ele era cria do. Mas não, depois houve principalmente aquelas imagens falsas de um ator que era parecido com ele. Então a palavra ganha uma outra conotação. Acho que ela ganha uma nova semântica, assim. Então eu não tenho dúvida, mas eu mesmo estou praticando esse pequeno ato de homofobia aqui, entendeu? Muito mais porque ele próprio, ele não vai para a tribuna, veste uma peruca loira e diz que é Nicole. Porra. Entendeu? Chamá-lo de Nicole, então não tem problema, não é homofobia. Já que ele se auto... Ou será que é só ele que tem lugar de fala para designar a maneira como ele é chamado? Eu não sei. Eu tenho a impressão de que é um pouquinho de homofobia, mas é bem pouco. Assim, e também uma vingança um pouco, né? Porque os bolsonaristas eles funcionam muito nessa vertical do bullying, né? Aí quando é bullying com eles, não pode. E o próprio Janones também entendeu, né, como é que funciona ali as estratégias, né, como ele mesmo está chamando no curso que ele vai dar amanhã com o Eduardo Moreira, a guerrilha digital. Esse livro aqui, Panunzio, ele é um mantra da direita bolsonarista e de alguns indivíduos que se dizem no Brasil direita liberal e que buscam debate, né, o 38 estratégias para vencer qualquer debate. Isso aqui, algumas estratégias desse livro foram muito utilizadas pelo MBL, inclusive no debate que eu tive com o Guga Noblar versus o Kim Kataguiri e o Fernando Holliday. A gente venceu o debate justamente porque eu entendi as estratégias que eles utilizam nesse livro aqui e, mais ou menos como o Dino fez ontem, a gente não caiu nas armadilhas que ele tentava apresentar, tanto em relação aos ataques, aos argumentos e às pessoas, né, que eles costumam tentar descredibilizar a figura, quando o André Fernandes, por exemplo, ontem, cita que o Flávio Dino responderia supostamente a 77 processos, aquilo ali é para tentar macular a imagem de um ministro da Justiça que não tem problemas com a Justiça, quando na verdade seria o oposto. E aí quando o Dino vem como um professor de direito e desconstrói os argumentos dele, sem atacar o deputado, sem ofender o deputado, mas também utilizando estratégias desse livro, no momento que ele desestabiliza o deputado, quando ele fala assim, olha, cuidado, não quebre o microfone. O deputado se descontrolou completamente e ali foi uma surra, né? O próprio Marco Feliciano hoje, na outra reunião, inclusive que o próprio Janones foi ameaçado, ele disse que queria parabenizar o ministro Dino pela capacidade na participação e queria fazer uma crítica à oposição, porque ficou evidente ontem na participação do ministro Dino que a oposição precisa se qualificar mais. Você acha que talvez isso seja ali um marco de como pode ser as próximas idas de figuras ligadas ao governo Lula em comissões ou eventos desse tipo? Pois é, primeiro, os bolsonaristas quebraram a cara ontem com aquela estratégia de confrontação. Eu só lamento que eles usam de maneira muito exacerbada essas teses desse livro de 38 táticas aí para ganhar qualquer debate, tem xadrez 4D, o firehosing, todo esse arcabouço metodológico para distorcer a coisa. Então, assim, no nosso mundo, você tem o deputado André Fernandes fazendo a sacação e você tem o Flávio Dino respondendo. No mundo dele, só tem o deputado André Fernandes perguntando. Entendeu? Então, a verdade fica cristalizada na pergunta, né? Porque o que vale aí não é o fato gerado na resposta, é simplesmente a intenção da pergunta. Mas o pessoal que recebe a informação e processa dessa forma já está perdido mesmo, porque está trancado dentro das bolhas. Então, você não acessa de jeito nenhum. Agora, foi uma surra, né? Foi uma surra oratória, foi uma surra retórica, foi divertidíssimo também. O Flávio Dino estava super inspirado e, olha, ridendo Cástigas Timores, né? Rindo que você muda os costumes. E foi mesmo um vexame esse André Fernandes. Né? E assim, o Flávio Dino foi destruindo os argumentos deles todos. Agora, o pior de tudo que eu achei naquilo que aconteceu ontem foi a tentativa de estigmatizar, não o ministro, porque vai a uma comunidade periférica do Brasil,
Foi a tentativa de estigmatizar uma comunidade onde o ministro não poderia estar de jeito nenhum, não fosse pela força de uma grande operação policial. E só para lembrar aqui, se a reivindicação dessa direita extremada tivesse sido aceita, talvez acontecesse a mesma coisa que aconteceu quando um político resolveu levar um exército para uma favela e um inocente foi morto na campanha do Tarcísio, né? Então é para isso que serve um aparato policial formado com grande força e selvageria. O Flávio Dino foi a favela mais perigosa do Brasil, com um aparato tático ali à disposição dele, necessário e suficiente para aquilo. Não houve chacina, não houve vítima morta, não houve nada. E foi cumprida a função. O Estado foi ao interior da favela mais perigosa do Brasil, supostamente, onde o Estado não vai nunca. Foi lá um ministro de Estado. E eles levantam sempre essas teses, né? Quem, por exemplo, acompanhava o Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro, ele atacava muito o coronel Ibis, se não me falha a memória, dizendo que ele ia em favelas controladas pelo Comando Vermelho, que o pessoal tinha um acordo com o Comando Vermelho e tudo mais. Na verdade, a gente precisa pensar em políticas públicas para regiões de periferia. O problema é que esse pessoal que faz parte da dita direita liberal bolsonarista, que é abilolada, né? Eles são liberais na economia, mas defendem cargos no Estado, deles em especial, mas são conservadores nos costumes. E a gente tem acompanhado aí, de acordo, inclusive, com matérias recentemente de orgias que aconteceram em Brasília, em eventos envolvendo figuras públicas ligadas à política, como é que eles são conservadores. Outro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa discussão, Panúzio, é essa inércia por parte da mídia, que a gente percebeu durante toda a Operação Lava Jato, e a gente já entrevistou aqui também o Marcos Uchoa, e ele falou dessa impressão, que as coisas simplesmente surgiam na época da Lava Jato, a mídia não questionava, não confrontava, o material era sempre publicado da maneira que vinha. Agora, por exemplo, no caso do presidente Lula, a gente está vendo que o presidente tem 3 meses à frente do Poder Executivo, né, como chefe do Executivo Nacional, e parece que já começou ali algumas organizações da grande mídia a começarem a tentar aferir o clima da população em relação ao governo. Você acha que eles vão tentar fazer isso até o final do governo Lula, ou vai chegar um momento ali que um grupo, pelo menos, vai ficar no morde e assopra, como a gente costuma falar aqui? Eu acho o seguinte, se você for pegar a posição da mídia empresarial e a posição da Faria Lima, você vai ver que elas são coincidentes. Até porque alguns dos maiores jornais do Brasil tratam a economia como se fosse um assunto só do mercado financeiro. A própria Folha de São Paulo tem um caderno de economia dela, chama Mercado. Esse mercado não é o Mercadão da CEAGESP lá em São Paulo, não é o Mercadão, não, é o mercado financeiro, é Faria Lima. Então, para a Folha de São Paulo, que eu falo que a cada dia dá um passo maior e mais determinado em relação à sua própria irrelevância, a economia do Brasil inteiro se resume aos interesses, ideologicamente falando, só pelo título do caderno que vai suportar essas notícias. E eu acho que o mercado financeiro é um partido político, entendeu, Carlito? Eles vêm atuando assim, e eles é que têm o dinheiro todo. O campeonato de futebol, quem paga é um banco, o BBB é outro, e vai por aí afora. Então eles mandam na opinião brasileira, né? Felizmente, a mídia hoje, a mídia empresarial, não é mais a máquina de injetar ideias hegemônicas na cabeça da população como um todo. Ela perdeu essa característica. Mas eu acho que a disposição dos jornais vai ser ditada por quem? Pelo mercado financeiro. Acho que o veículo que a gente vê mais claramente isso hoje é a CNN. Porque na CNN, tudo que o mercado financeiro faz reverbera imediatamente na opinião dos seus comentaristas, né? E ali tem comentaristas muito competentes, inclusive, para defender esse ponto de vista. Mas a imbricação entre posições pessoais de comentaristas, posições institucionais, que a gente pouco percebe, que não é uma empresa que tem editoriais, elas levam diretamente a gente a focar no mercado financeiro a razão do editorial. Então, não acredito que essa queda de braço vá arrefecer. Ao mesmo tempo, durante esse processo que o Brasil purgou aí de lavajatismo, enfim, da reabilitação do Lula, né, do reconhecimento de que houve erros na cobertura, porque esse reconhecimento obrigatoriamente já aconteceu de alguma forma, nós temos aí, por exemplo, jornalistas que tinham uma postura muito cética em relação aos governos do PT, que hoje fazem uma leitura mais suave, né, que dão uma chance a mais, não é só cacete em cima da esquerda, né?
Agora, eu acho que a relação é a seguinte: se o governo der a chance para esses jornais de ser massacrado, ele será massacrado. Então o governo precisa fazer tudo direitinho. Lula sabe do tamanho do desafio que ele tinha pela frente e sabia que não seria fácil. Eu acho até que está um pouco mais difícil do que a gente previa, vocês entenderam? Assim, eu aqui como analista dessa realidade, achei que talvez fosse mais fácil, mas não está fácil, porque hoje você tem uma direita muito articulada, você tem uma governabilidade permanentemente ameaçada pelo superpoder do presidente da Câmara, né? Poderes imperiais, e você tem um centrão extremamente mobilizado. Para piorar isso tudo, você ainda tem um grande efeito de liderança remanescente do Bolsonaro sobre o pior da escória política brasileira. Então, assim, são muitos ingredientes para formar um bolo meio complicado de digerir pela nossa institucionalidade, pela nossa política. Mas se o Lula tiver calma e inteligência, se parar de falar em vingança, essas coisas todas, ele vai saber conduzir o país, porque não lhe falta a capacidade de perceber onde ele tem que atuar, né? Para isso, eu acho, inclusive, que seria urgente uma reformulação ou um incremento da política de comunicação social do governo. Essa ferramenta é uma ferramenta muito importante para a consecução de qualquer outro objetivo do governo. A luta não está só na busca do dinheiro, do orçamento para financiar programa social, porque isso o Lula já conseguiu resolver. A luta está no campo da comunicação social e a comunicação precisa ser reformulada. Ela não está bem parada. Inclusive a entrega da Secretaria de Comunicação Social a um jornalista que é um quadro do PT, eu achei que foi uma escolha errada, porque o quadro do partido, o dirigente partidário, ele está muito mais vulnerável a não transmitir ao seu assessorado opiniões que de fato refletem a realidade brasileira, entendeu? Até porque ele mesmo tem uma percepção distorcida. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem muita gente boa para auxiliar na construção dessa ferramenta, mas o governo precisa dar o primeiro passo.